CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando nesta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro nesta sexta, falando sobre pré-olímpico. Com o time reserva, a seleção brasileira foi derrotada com facilidade por 3-1 pela Venezuela ontem à noite. Com o resultado, o time da casa garantiu a última vaga para o quadrangular final, se juntando a Brasil, Argentina e Paraguai. Os gols foram marcados por Segovia 2 vezes e Riquelme contra para os venezuelanos. Alexander fez o gol de honra para os brasileiros. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Excelente sexta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte anunciou a contratação de mais um reforço, Gabriel Novas. Atacante formado no São Paulo, é mais uma opção do técnico João Brigatti para o setor ofensivo. A diretoria busca regularizar o atleta ainda nesta sexta-feira. Se conseguir, ele fica liberado para jogar contra o São Bernardo domingo às 8 horas da noite, no Moisés Lucarelli. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, se manifestou sobre a saída da seleção brasileira. Após o tricolor vencer o Bangu por 4-1 no Carioca, ele falou sobre a demissão ocorrida no começo de janeiro. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, alegou ter um compromisso com Mário Bittencourt, presidente do tricolor, de não prejudicar o Fluminense. Por isso, decidiu contratar Dorival Júnior. Perguntado se ficou chateado, Diniz respondeu: queria que tivesse sido diferente, mas são águas passadas. Temos que tocar a vida em frente. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O clássico de domingo entre Palmeiras e São Paulo terá comunicação do árbitro com o público em jogadas revisadas pelo árbitro de vídeo. O duelo será realizado no Mineirão e válido pela Supercopa do Brasil. O Corinthians anunciou um acordo com uma casa de apostas que acionou o clube na justiça, cobrando um valor previsto em contrato. O alvinegro irá pagar R$40 milhões de forma parcelada. O Santos está proibido de registrar novos jogadores após sofrer uma sanção da FIFA devido a uma dívida com o ex-técnico do Peixe, Fabian Bustos. Sonhando com as Olimpíadas de Paris, o Brasil disputa a partir de hoje em Doha, no Catar, o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Competição que envolve natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado artístico e polo aquático. O torneio vai até o dia 18 de fevereiro e distribui vagas olímpicas em 5 modalidades. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. O Bugre, que busca reabilitação no Campeonato Paulista, domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Além de recuperar os pontos perdidos em casa para o Mirassol, o Guarani também tenta colocar fim ao longo jejum sem vencer na Vila Belmiro. O técnico Humberto Louser ainda não definiu a equipe. Diogo Matheus já está em transição, mas ainda não fica liberado para o duelo contra o time santista. Heitor, que saiu com cãibras contra o Mirassol, não deve ser problema para o jogo. No basquete, Flamengo e Unifacisa decidem amanhã às 5 da tarde quem será o campeão do Super 8. A finalíssima será no Rio de Janeiro. O histórico duelo é amplamente favorável ao rubro-negro. Em 11 confrontos, o Flamengo venceu 9, além de ser o maior campeão do NBB, com 9 conquistas. E agora o destaque de Fábio Scheibe, com tudo no Campeonato Paulista. Um abraço, ótima sexta-feira, Fabião. Um abraço, Júlio Nascimento, muito bom dia, ouvintes CBN. Ontem, no encerramento da 4ª rodada do Paulistão, os mandantes se deram bem. Em Ribeirão Preto, o Botafogo bateu o Santo André por 1-0.
No Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira fez 2-0 no São Bernardo. Mesmo resultado de Novo Horizontino e Ituano no Jorge Ismael de Biasi. Detalhe que com os resultados o Corinthians caiu para a última colocação do seu grupo, o grupo C. Na classificação geral, quem ocupa a zona de descenso é o Ituano e o Santo André. Os dois times seriam rebaixados se o campeonato terminasse hoje, viu, Júlio? Boa, cara. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Antes de entrar aqui no estúdio, estava batendo um papo com o Fábio Scheibe acerca desta final de domingo entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, uma final que vai ter a presença aí das duas torcidas, né? E a gente espera que tudo corra bem, tudo seja conduzido de uma maneira muito tranquila pela Polícia Militar lá de Belo Horizonte. Por que eu digo isso? A partir deste jogo, a gente pode ter aí a volta das torcidas, né? Nos clássicos, no derby campineiro, torcida de Ponte, torcida de Guarani acompanhando suas respectivas equipes lá em São Paulo. Então vamos torcer para que nada de ruim aconteça fora, extracampo, nesta decisão da Supercopa do Brasil. São os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Torcedor ouvinte pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que a gente registra 991869070. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp aqui que fica à disposição. CBN Esportes conta nesta sexta-feira com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h10. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Trânsito. Informações do trânsito aqui no CBN Esportes com ela, Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura e mais à frente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade no semáforo da Rua Doutor Otávio Mendes. Pela Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade sentido Vila Nova na saída do Balão do Timbó e mais à frente na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, é boa movimentação. A Avenida Rosimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, e no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11h12. Promoção de carnaval na Cidade da Criança de São Bernardo. Combo mágico válido para todas as atrações, apenas R$90. Só até meia-noite na internet. Acesse agora cidadedacriança.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. O seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Pela Superliga Feminina, ontem o Minas venceu o Maringá por 3-0. O Sesc Flamengo também não teve trabalho para vencer o Pinheiros por 3-0. Hoje, pela Superliga Feminina, tem o duelo entre São Caetano e Blue Vôlei e também o jogo entre Osasco e Barueri. Já pela Superliga Masculina, hoje, duelos interessantes. Na verdade, um só.
o América Montes Claros enfrenta o Cruzeiro na Arena Multiuso Tancredo Neves. A equipe de Campinas, o Vôlei Renata, entra em quadra na segunda-feira, dia 5 às 6h30 da noite, para enfrentar o Araguari. E a partir de amanhã, o torcedor do Vôlei Renata já pode iniciar a troca dos ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Transmita meu abraço ao Fábio Scheibe. Parabéns para a cidade de Itu, 414 anos. Exatamente, um grande abraço a todos os ituanos, 414 anos do berço da República, chamada denominação de Itu, né? Como maior ídolo da história de Itu, futebolisticamente falando, ou esportivamente? Juninho Paulista, né? Juninho Paulista. Sim. Pô, Fábio Scheibe. Vendo jogar Marcos Leonardo, Vitor Roque, Hendrick e John Kennedy, além de Rodrigo e Vinícius Júnior, já podemos nos afastar do fantasma Neymar? Pergunta o Mário. Eu acho que não. E você, Carlão? Também acho que não. O Brasil ainda tem o Neymar como o protagonista, embora realmente o Neymar esteja aí mais preocupado com outras coisas, né? Precisa focar na recuperação, deixar de lado um pouco as festas, né? E focar na carreira de atleta. Eu ainda acredito, eu dou um voto de confiança até a Copa. Depois aí já não sei, mas hoje o Neymar ainda... Eu sei que gera questionamentos, tal, porque o Neymar, muita gente não analisa só o Neymar futebolisticamente, né? O comportamento do Neymar traz aí algumas situações, muita gente não gosta, não concorda, né? Mas eu ainda acho o Neymar o protagonista do futebol brasileiro. É isso, aqui mais participações. Dali Ponte, Ricardo de Campinas, bom dia CBN, tô na audiência e domingo estarei no Majestoso. Jogo da Ponte no domingo às 8 horas, né, Lupe? Confere. O nosso ouvinte aqui, pode pegar o nome dele, 5418, é o Diego. Diego. Mandando um abraço aqui, tá falando do Roger. Roger. Primavera. O Primavera, né? Vai pro quinto trabalho dele como técnico, né? Inter de Limeira, Atletique, Pouso Alegre. Ele foi anunciado pelo Berlândia, mas não ficou, né? Pra começar 24. Qual você pode repetir? E o Primavera. Esse é o Primavera. Sorte ao Roger, né? Que é gente boa, né? Roger. Opa. Gente Roger. Boa. É Roger ou Roger? Roger. Roger Silva, né? O nome esportivo dele. Eu achei que ele iria usar o Roger Rodrigues, né? Quando ele jogou. Legal, né? Pra técnico assim, Roger Rodrigues, eu achei maneiro. Então, quando eu achava que ele iria usar o Roger. Quando ele jogou no Palmeiras era o Roger Bernardo, e aí ele virou o Roger Rodrigues, né? Mas ele adotou o Roger Silva como treinador. Eu vou mandar uma mensagem aqui para saber se o Rafael Marques permaneceu, né? Porque ele era da comissão técnica do Cobalcini, né? Já pensou técnico Roger e auxiliar o Rafael Marques? Eles chegaram a jogar juntos, acho, em algum... na Ponte. E eu tô em dúvida se no Botafogo também. Mas na Ponte sim, mas não formaram ataque, enfim, nada. O que o Roger, em 2013, ele fazia parte do grupo profissional da Ponte e o Rafael Marques também. É isso. O Roger no Palmeiras foi bem discreto. Foi. No São Paulo ele era muito novo, né? No Corinthians, altos e baixos, mas ele pegou uma época do Corinthians difícil. Eu não lembro dele do Corinthians. Eu lembro bem. O Palmeiras foi em 2006. Santos, né? Contra o Santos ele fez gol. O Beto, de Americana, eu acho que o Neymar deveria... Não dá pra... A Little Farm, ele tá dizendo aqui que o nosso Neymar tem que comprar. Valeu, Betão. Galera, bom dia. No Arena hoje teremos MMA. Abraço a todos. A gente tem que inventar uma... Eu já tenho uma já, mas hoje não sei se eu consigo participar hoje. Consegue. Cara, a participação do Júlio ontem foi sensacional. Depois das 4h30 eu desço aí.
Ele só veio para tumultuar, veio para atrapalhar a boa convivência, porém rendeu muita audiência, Júlio Nascimento. Parabéns. Uma sugestão é falar sobre o amistoso, né, entre Al Nassr e Inter Miami. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo, apesar que ele não jogou. O Inter Miami polêmica, tem que ser polêmica. O Inter Miami do Leonardo. Ontem ele soltou o maior Ronaldo. Como que é, Júlio? Fala aí. A discussão de ontem era Piquet versus Senna. Então, mas você soltou uma para hoje também. Não, deu um spoiler que se vocês quiserem discutir que o maior Ronaldo não é o brasileiro, eu discuto. Com dor no coração, mas discuto. Só finalizando a informação, foi 6-0 pro Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, contra o time do Messi. Do quê? Oi? O que você tá falando? Não, porque tava falando sobre o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ah, tá. Falou do Cristiano Ronaldo, maior do mundo. 6-0. Ninguém jogou, né? O Cristiano tava machucado. E o Messi tava no banco entrou depois. Então, o jogo que ele levou nada a lugar nenhum. O seu xará aqui, Fabião, ó, o Fábio Veloso. Bom dia. Como o Corinthians grita ao mundo que ganhou na Mega Sena, deu prêmio... Não paga o que deve, por isso todo mundo tá batendo na porta do Corinthians cobrando. Nem o Vicente Matheus faria isso, amador. Nossa, cada semana é uma polêmica. E o vídeo vazado esse ontem? Começo de gestão da nova diretoria do Corinthians é muito complicado, cara. E ontem vazou um vídeo do presidente, né, na sala, conversando sobre... O Corinthians tá quase certo com um meia, tem 1,90 m de altura. Se o Corinthians passar de fase, parecia que o Corinthians era um time pequeno. Se o Corinthians passar de fase, ninguém segura a gente. Cara, sabe que eu não entendo desses dirigentes? Aí eu coloco todos, né, num combo. Primeiro, por exemplo, o Augusto Melo, para trabalhar no Corinthians, para ser o presidente do Corinthians, ele deve ser corintiano, né? Lógico. Mas, cara, ele como torcedor, vamos tirar a figura do dirigente. Ele como torcedor, ele não sente, cara, não dói o coração dele? Mas com essas palhaçadas aí, começa com o Gabigol... aí fala num patrocínio gigantesco, aí o menino do Flamengo vem treinar e vai embora e volta. Aí tem esse negócio aí desse vídeo, o Lucas Veríssimo escalado para jogar contra o Guarani, na madrugada vai embora. Sabe? Pô, o cara não se coloca no lugar do torcedor, cara, isso dói, velho. Pô, o Corinthians é gigante, o Corinthians precisa ser respeitado. Pô, tá brincando de ser presidente? Que isso? O nosso ouvinte aqui, o Cristiano, tá perguntando sobre goleiro na Ponte. Se Pedro Rocha já pode ser considerado o novo Ivan. Calma, né? Calma. Essa coisa de novo alguma coisa não é legal, porque você acaba às vezes gerando uma expectativa e uma pressão. Muitas vezes desnecessária, né? Desnecessária. Agora, o começo dele tá sendo muito interessante e se configurar realmente... Se ele fizer o que o Ivan fez na Ponte... Poxa, ele acho que em termos de trajetória pode até o início parecido, isso, porque coisas. Sai o Kaique França, vamos comparar a época que o Ivan entrou. O Ivan saiu o Aranha, né, que é um ídolo, e entra o Ivan, e o Ivan dá conta do recado. Aí na Ponte sai o Kaique França, que se tornou um ídolo, não é cria da Ponte, mas se tornou um ídolo, e entra o Pedro Rocha. Talvez esse comparativo até vale. Mas tem uma diferença aí que a gente precisa colocar... Diferença no ar. Nessa discussão, o Ivan surgiu com 20 anos, 19 anos na Ponte. Sim. Pedro Rocha tá com 25, ou seja, ele já não é tão novo assim. Aliás, uma por idade exemplo, boa, né? O Ivan, ele teve a trajetória, ele foi bem, tanto é que chegou à seleção brasileira principal. O Pedro Rocha, ele tem sim condição de ser um grande personagem na meta da Ponte, mas para, por exemplo, chegar a uma seleção brasileira, por exemplo, aí fica difícil, né? Porque já tem uma idade um pouquinho mais elevada. Mas quem sabe tem um bom futuro aí, né? Mas, cara, é interessante, né? Tem clubes que a Ponte, ela pode estar passando por uma fase terrível, mas o que ela tem de goleiro, velho? Se o Pedro Rocha permanecer nessa batida aí, né, sempre... é impressionante. É impressionante como os caras falam, na Vila Belmiro brota talento e tal. Pô, na Ponte tá louco. Você vai lá, vai em qualquer cantinho, tem um goleiro bom lá. Não, aqui eu cresci ouvindo muito que a Ponte sempre foi uma casa de jogadores de defesa e o Guarani de atacantes, né? E recentemente, a gente encontra isso também, né? Porque o Guarani conseguiu revelar... Cara, o Guarani também é impressionante, né? Pô, vamos lá. E eu vou errar aqui porque muitos talentos, mas ó, João Paulo, Amoroso, Luizão, Careca, Evair, Neto. Pelo amor de Deus. Renato Morungaba, em 78... Meu Deus do céu, aquele corredor do vestiário, né? O corredor que dá o túnel que dá acesso ao gramado, né? Que tem aqueles plotters maravilhosos lá no Guarani.
Pô, aquilo é uma história viva, muito linda a história do Guarani, com atacantes também. Jonas, né? Jonas, verdade. Bruno Mendes, né? É claro que o Bruno Mendes não fez carreira assim, seleção brasileira, né? Como Careca, como Evair, mas também para o Guarani é um jogador histórico, sem dúvida. Boa, vamos com informações agora do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando e nos conta tudo. O clássico de domingo entre Palmeiras e São Paulo na Supercopa do Brasil irá marcar o primeiro jogo no país em que o árbitro de campo irá se comunicar com o público. A Confederação Brasileira de Futebol utilizará a partida como um teste para dar mais transparência às decisões da arbitragem. O árbitro de campo usará um microfone para se comunicar sempre que ele for ao monitor, revisar uma jogada ou quando o árbitro de vídeo alterar qualquer decisão de campo em um lance factual, ou seja, sem interpretação. Palmeiras e São Paulo será disputado no Mineirão. O jogo vai abrir a temporada nacional. O Alviverde preservou seus titulares na quarta-feira contra o Bragantino. Apenas 3 jogadores que devem iniciar a partida em Belo Horizonte entraram em campo em Bragança Paulista, mas todos durante o segundo tempo. Richard Guius, Murilo e Flaco Lopes. O meia do São Paulo, Rames Rodrigues, tem participado de um cronograma especial de treinamentos e não tem presença definida no duelo da Supercopa do Brasil. Rames Rodrigues se divide em atividades com os companheiros e controle de carga. O objetivo é evitar lesões. Rames ainda não jogou em 2024. O Corinthians anunciou acordo com uma casa de apostas que havia acionado o clube na justiça por causa da quebra de contrato. O alvinegro pagará 40 milhões de reais parcelado. Na quarta-feira, a Justiça de São Paulo havia bloqueado 38 milhões de reais das contas do clube. A Pixbet cobrava uma multa de 20 milhões, depois do Corinthians acertar com outra empresa do ramo, quebrando uma cláusula de exclusividade prevista em contrato. O Santos está proibido de registrar novos jogadores após uma punição sofrida na FIFA, devido a uma dívida com o ex-técnico do Peixe, Fabian Bustos. O treinador argentino cobra cerca de 6 milhões de reais referente à sua multa rescisória. Fabian Bustos passou pelo Santos em 2022. De São Paulo, Vinícius Moura. 11 horas e 26 minutos. Super clássico. Super clássico. Que é Supercopa, cara. Supercopa, choque rei. Super clássico é lá na... Pô, levou uma dura aí. Real Madrid e Barcelona. Mas não é um super clássico, Palmeiras e São Paulo? Não, super clássico. Não, mas não é um super, mas não é um super clássico. É um super e é um clássico. É um super clássico, Sim, claro. Agora, se é no outro nome, Ô, se é Lupe, meu, se é seu, se é dele, se é nosso. antes de entrar aqui vou embora. na parte de campo com o Carlão e com o Fábio, Ah, o clássico vai ser importante também no sentido da volta das torcidas mistas. certo. Você acha que isso de se funcionar, se de repente der certo, pode refletir futuramente na volta das duas torcidas em clássico? Com dor no coração? Não. Ah, Eu acho que a decisão do Ministério Público não tem volta mais. Eu acho que dificilmente nós vamos ter duas torcidas em clássicos no mesmo estádio. Acho difícil. É uma opinião que eu tenho, porque assim, isso já está em prática, vai fazer 2018, né? 16. 2016. Daqui 2 anos vai completar 10 anos. A violência terminou nos estádios? Em briga de torcidas? Não. Porque os representantes eles não entenderam ainda que o problema não está no estádio. Porém, há um comodismo de um clássico com uma torcida só pelos responsáveis pela segurança do evento. Você não precisa ficar colocando barreira policial para dividir o estádio. Você tem todos os acessos para uma torcida. Então, particularmente, eu acho que não vamos ter a volta das duas torcidas, mesmo se a Supercopa não tiver nenhum incidente entre torcedores de São Paulo e Palmeiras. Até os próprios clubes às vezes preferem uma torcida só porque acabam vendendo mais ingressos, né? A capacidade até aumenta porque não tem divisória, como o Lupe disse. Hein? Tem aspectos positivos. Eu sou não favorável é à volta das positivo, torcidas. Futebol, Eu duas sou torcidas. favorável à volta das torcidas, mas tem alguns aspectos que a gente tem que entender que são positivos. Por exemplo, tem muita gente que não ia em clássico com duas torcidas em virtude do medo. Em São Paulo o metrô é perigoso, o ônibus também e tal. Então, as famílias, algumas famílias vão aos clássicos agora em virtude de uma só torcida.
Agora, cara, o Lupe foi num ponto que é importante, né? O sistema de segurança, você coloca o Ministério Público, polícia e tal, os próprios clubes, né, Fabião, como você mencionou, eles estão numa zona de conforto, né? Porque, cara, realmente dá menos trabalho. Vamos trazer aqui para Campinas um derby no Campo da Ponte. Você não precisa ir lá no Guarani, ficar levando o pessoal, escoltando tal. Para o sistema de segurança é mais tranquilo, inegavelmente. Só que também isso comprova a falta de capacidade, né? De você programar, de você organizar um clássico desta magnitude, seja derby, seja Corinthians e São Paulo, Santos e Palmeiras, tal. Mas eu sou favorável à volta das torcidas, porém eu espero que a partir deste jogo do Mineirão uma nova era possa surgir. E olha que engraçado, nesse final de semana, no sábado, teremos Atlético e Cruzeiro, né? Sempre o Atlético e Cruzeiro foram divididos em torcidas mistas. Nesse primeiro Atlético e Cruzeiro que vai ser no sábado pelo Mineiro, vai ser a primeira vez que teremos apenas uma torcida, a torcida mandante na Arena MRV, porque acordo entre as diretorias, o Atlético vai mandar esse jogo apenas com torcida atleticana na Arena, e no domingo, por coincidência também em Belo Horizonte, torcida dividida, que não acontece há muito tempo em São Paulo, vai acontecer em Belo Horizonte. Em centros também, onde haviam clássicos com duas torcidas, essa decisão de torcida única também está sendo colocada em prática. Goiás, Pernambuco, que tem rivalidades mais fortes. No Sul ainda são as duas torcidas, né? E no Sul tem uma coisa até diferente também. Eles fazem um setor misto mesmo. Os dois ficam juntos numa tipo de uma cativa também, assim, né, numa numerada. Mas vamos ver, né? Torcer para que dê certo e que volte as torcidas, porque é muito legal pro espetáculo, né? A gente cresceu vendo isso, assim. Sim. Ô, Carlão, e em relação ao campo, quem chega como favorito? Cara, que duelo, né? O São Paulo tá jogando um futebol mais vistoso, mas o Palmeiras é catedrático em decisão, né? Para ganhar do Palmeiras numa final de campeonato tem que jogar muita bola. Por isso eu acredito um pouquinho mais no Palmeiras, mas o São Paulo, com um time completo, vai com o Lucas Moura, vai com o Rafinho, o São Paulo que atuou em parte do clássico contra o Corinthians tem a capacidade de vencer também, mas eu vejo o Palmeiras um pouquinho à frente, não tecnicamente, mas pela tradição nas últimas decisões. Perfeito, agora são 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou ao Jornal da CBN que determinou a abertura de uma investigação interna para apurar os responsáveis pelo erro técnico na divulgação do resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O site do programa chegou a apresentar uma lista de aprovados na manhã de 30 de janeiro, mas saiu do ar 25 minutos depois. No dia seguinte, publicou o resultado definitivo, mas muitos estudantes aprovados na véspera caíram posições e descobriram que não haviam conquistado a vaga na universidade. O governo do Amapá decretou situação de emergência no município de Oiapoque por causa do aumento de casos de dengue. As infecções deixaram as unidades de saúde lotadas. Além da dengue, cresceram os casos de malária, chikungunya e zika. Uma arma banhada a ouro foi apreendida com um suspeito flagrado com 30 quilos de cocaína. O homem de 35 anos foi detido em Curitiba com carregadores, outras armas e munições. O material foi encontrado após a polícia parar a caminhonete dele, que estava em alta velocidade. O incêndio provocado por uma explosão de gás deixou 3 pessoas mortas e quase 300 feridas em Nairobi, no Quênia. De acordo com autoridades locais, uma empresa de reabastecimento de gás estava realizando um procedimento quando o fogo começou. O incêndio se alastrou por comércios, carros e casas da região. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram várias pessoas nas ruas com queimaduras. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, hoje é sexta-feira, dia do futebol alternativo, aqui também no CBN Esportes, o nosso quadro de sexta, né, quando a gente fala de Série A2, Série A3, Série A4 e mais. E mais, né? Porque daqui a pouco começa a quinta divisão, também com clubes aqui da região. Vamos dar um giro pela Série A2 do Campeonato Paulista. Sexta rodada, o Capivariano. Alô, Capivari, que sempre nos abraça. Amanhã, 3 horas da tarde, encara o Juventus. O Primavera, que estreia o Roger Silva como treinador. E o Rafael Marques permanece na comissão, hein? Primavera e Noroeste. Jogo acontece amanhã, 3 horas da tarde, no Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. E também tem o duelo entre 15 de Piracicaba e São José, Barão da Serra Negra, amanhã, 5 horas da tarde, os clubes da nossa querida região. Já pela Série A3 do Campeonato Paulista, quarta rodada, o Lemense, Leme também nos abraça, enfrenta o Bandeirante de Birigui, amanhã, às 5 horas. E quem também é outro representante da nossa região é a Itapirense, que enfrenta o Rio Preto, amanhã, 7 horas da noite. União São João vai até Sertãozinho. Alô, Sertãozinho, que é o lanterna da Série A3. 4 horas da tarde tem Sertãozinho e União São João. Série A4 temos também. Hoje, hein? O Independente de Limeira vai até o estádio Fortaleza enfrentar o Barretos. O Rio Branco, amanhã, 3 horas da tarde, enfrenta o Vossen em Americana. E União São João, em Santa Bárbara do Oeste, enfrenta o 15 de Jaú. Perfeito. Tá então o nosso giro com o futebol alternativo. Pela região, né? De toda a região RMC. Perfeito, Antônio Lupe. Mas se tem mais algum detalhe, eu posso seguir aqui o programa. Vamos em frente. Que atrás tem gente. Isso. E a Sapucaí como é que é aquela? Já dizia Giovanni Improta. Como é que é? Vamos em frente. Então vamos lá. É Giovanni Improta, Liga interpretado por José Wilker. Perfeito. Bora lá, vamos lá falar sobre os times de Campinas, porque tem rodada dupla, Antônio Lupe, final de semana. Primeiro com o Guarani, que entra em campo às 18 horas na Vila Belmiro, Estádio Urbano Caldeira. Nada mais, nada menos do que a casa do Rei Pelé. E o Bugre vai em busca aí da retomada e depois da derrota no meio de semana, Lupe. É isso, Júlio. Eu tava olhando, né, o site do Mariolani, Jogos do Guarani. A última vitória do Bugre na Vila, 1999.
O Guarani venceu pelo placar de 2-1 esse jogo e depois não conseguiu mais vencer atuando na vila mais famosa do Brasil. Foram 8 derrotas e 2 empates, só contando jogos depois dessa vitória do Guarani na Vila Belmiro. Tivemos jogos também no Morumbi, tivemos também jogos no Pacaembu, e o Guarani quer quebrar esse tabu e precisa da vitória também para recuperar os pontos que foram perdidos contra o Mirassol na última quarta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Humberto Louser, de certa forma, sim, recebe uma pressão por conta desse início ruim no Campeonato Paulista. O Guarani está na 3ª posição do Grupo B, atrás da Ponte Preta, que com a vitória em cima da Portuguesa está na 2ª colocação. Palmeiras lidera com folga, o Água Santa tem a mesma pontuação do Guarani, é o 4º colocado. Então o Bugre tem aí 3 objetivos pela frente, na verdade 4 objetivos, né? Quebrar esse tabu contra o Santos na Vila Belmiro, colocar aí um pouco mais de tranquilidade no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tirar a pressão em cima do técnico Humberto Louser e quem sabe voltar ao G2 do Grupo B, a zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Em relação ao time, ainda sem muitas pistas, né? Porque hoje tem o último treino, na verdade, amanhã. O Humberto Louser encerra a preparação do Guarani para o duelo contra o Peixe. Na lateral direita, como você destacou ontem, o Heitor saiu com cãibras e não deve ser problema. Para a lateral direita, o Diogo Matheus já está na transição, mas ainda não tem presença certa. Na verdade, está descartado, segundo o próprio técnico Humberto Louser na coletiva. Pós-jogo contra o Mirassol, está fora da partida contra o Santos. Então, provavelmente deve ser um time aí bem parecido com o que entrou em campo contra o Mirassol na última rodada. Pode ser, jogando fora de casa, contra um Santos que faz um bom Campeonato Paulista, Humberto faça alguma mudança tática. Mas eu acredito muito pouco nessa possibilidade. Boa, Antônio Lupi, com informações completas do Guarani, o Carlão e o Fábio vão analisar. Manda um abraço aqui pro Israel Moreira. O tempo ruge e a Sapucaí é grande. Sabia? Giovanni Improta, José Wilker na novela Senhora do Destino 2004. O tempo ruge é boa. Tá vendo? Tu não acompanha novela, velho. Mas foi bem o Lupe. Boa memória. Eu lembrava dessa. Israel é uma sumidade. Senhora né? do Mas Destino, Lupe... que é aquela da Nazaré, né? Isso. Suzana Vieira. Perfeito. Do Carmo, né? Ô, Carlão, Guarani que precisa de um senhor destino positivo daqui pra frente com vitórias. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor que ficou preocupado com a exibição da equipe diante do Mirassol, um primeiro tempo até convincente, né? E nós esperávamos o Guarani com autoridade jogando no Brinco de Ouro, e após uma vitória sobre o Ituano por 3-0, né? Seria uma vitória importante que colocaria o Guarani fatalmente no grupo dos 2 melhores. Mas isso não aconteceu. Segundo tempo, a equipe caiu muito de produção, meio-campo não conseguiu criar, né? O técnico Humberto Louser fez algumas mudanças, mas elas não deram certo. Colocou o Chay não teve um bom aproveitamento. João Vitor entrou, o próprio Anderson, né? Tirou o Anderson Leite, mas colocou o Anderson volante por volante. Mas a parte de criação, realmente, o Guarani está sentindo falta. Agora, o jogo contra o Santos é um jogo com uma outra característica, semelhante ao que foi contra o Corinthians. O time grande ele tem a qualidade, ele joga, mas ele deixa jogar. E o Guarani contra o Corinthians, ele teve uma boa participação. Acho que se o Derek estivesse com o pé calibrado ali, poderia o Guarani ter voltado de São Paulo com outro resultado. Só que hoje o Santos vive um momento melhor que o Corinthians, é uma equipe melhor, né, que a do Corinthians. Tivemos aí a prova no jogo contra a Ponte, né, em que o Santos venceu com muita tranquilidade. Acredito que essa tranquilidade que o Santos teve contra a Ponte ele não vai ter diante do Guarani. O Guarani, mesmo hoje estando atrás da Ponte, mas é um time mais encorpado, é um time mais organizado e com condições de enfrentar, não de igual para igual, mas condições de equilibrar pelo menos as ações. Claro que alguns cuidados são necessários, né, o Santos é muito forte, mas dá para acreditar, mesmo com poucas mudanças, né? Não vejo também tantas peças para o Humberto mudar, né? Quem que ele tem que poderia mudar aí o panorama do time? Talvez colocar o Chay como titular? Não sei como que está a questão física do Chay, mas pode ser uma alternativa. Mas um jogo difícil, um jogo complicado, mas dá para acreditar sim, Júlio. Um Santos favorito, evidentemente pelo campeonato que faz, joga em casa, mas o Guarani tem boas condições de enfrentar o Santos e quem sabe voltar com um pontinho da Vila Belmiro, a Vila Famosa. Boa, e aí, Fábio Scheb, você acha que o Guarani tem chance contra o Santos? Tem chance, sim. Principalmente se fizer aquele jogo que fez, mesmo estilo que fez contra o Corinthians, como o Carlão falou,
E o Humberto tem que manter a base que tá jogando, agora engrenando, né? Apesar da derrota com o Mirassol, o primeiro tempo foi muito bom, que vale esse poder, né? Que vale desse jogo, levar esse poder de reação do Guarani também que teve contra o Mirassol, mantendo o Derek e o Bruno Mendes na frente. O Guarani começou a marcar gols, agora os últimos jogos foram 5 gols, né? 3 contra o Ituano, 2 contra o Mirassol. O Guarani tem que fazer um jogo estratégico, justamente na Vila Belmiro. O Santos vai para cima e o Guarani usando os contra-ataques, como fez na Neoquímica Arena, apesar de não ter finalizado bem, né? Ter marcado gols. O Guarani foi bem naquele jogo. Esperamos ver um time indo para cima do Santos e o Guarani podendo ter oportunidades. Eu espero sim um bom resultado na Vila Belmiro. Acabar com esse jejum de 25 anos, né? Como o Lupe disse aí, muito tempo o Guarani não ganha lá. Quem sabe a gente vê o Guarani com uma vitória na Vila. É isso, torcer para que o Guarani quebre esse jejum aí passado pelo Lupe, consiga um grande resultado. Até porque é o momento agora também que o Humberto ele vai começar a ser cada vez mais pressionado, né? Por tudo que envolve os bastidores do Guarani hoje. E o futebol é o momento, não importa que o Humberto seja aí um técnico com uma passagem muito legal no Guarani por conta do título de 2018, teve um bom momento no ano passado, agora as críticas voltam porque os resultados, aliado aí toda a situação do Regis, pode atrapalhar a sequência do trabalho. E sabe uma situação também que está acontecendo, pelo menos eu vejo essa movimentação em rede social, e que assim, o ano vira chave, são novos jogadores, novos reforços, novas competições, mas aquele fim de Série B dramático, ruim, né? Ele ainda assombra o Humberto Louser em 2024, porque eu vejo muitos torcedores fazendo essa conta, os últimos 11 jogos, aí pega aquela quantidade enorme de derrotas na reta final, os empates e esse começo irregular, e aí você vê números ruins, aproveitamentos ruins em relação ao Louser, somando a temporada 2023. Mesmo com as mudanças, outro campeonato, praticamente outro elenco, acho que a sombra daquela reta final que decepcionou o torcedor do Guarani ainda continua pairando sobre o Humberto. São duas situações que o Humberto ele vai ter que administrar com resultados positivos. Porque se ele perder para o Santos, a cuíca vai roncar. Pelo clima que se estabeleceu no Brinco após o jogo contra o Mirassol. Eu esperava até um clima mais ameno, porque o Guarani venceu bem o Ituano, venceu com autoridade e perdeu para o Mirassol. Acho que as circunstâncias, né, do resultado, eu acho que deixaram o torcedor um pouco chateado. Mas se perder lá na Vila Belmiro, o Humberto vai ter trabalho aí para corrigir a rota, para jogar uma água na fervura, porque aí vem tudo isso que o Lupe falou. É o caso Regis, que a diretoria eu acho que não vai se posicionar, porque até agora não se posicionou, dar um fim nesta novela. E, claro, os resultados do ano passado também, aliados à situação desse ano. Então, a vitória ou um ponto ganho na Vila, para o Guarani seria essencial, porque senão o clima vai azedar lá no Brinco de Ouro. Só uma dúvida que pintou na coletiva do Camacho. Muita gente falou, o Camacho ele é do Santos. Não, o Camacho ele não tem mais vínculo com o Santos, então ele pode jogar. Acho que a única dúvida é o Vanderlei, né? O Vanderlei não, o Vladimir eu acho que não tem, porque ele está emprestado pelo Santos. Não, mas acho que tem, né? Aquele acordo de cavalheiros. Não acredito que o Vladimir será vetado, não. Até porque não é reserva, né? Então, tá falando bem, né? No vestiário ele é cara, lá, assim, cara. Eu tenho quadro Curiosidades Aleatórias. Sim. Eu gosto muito de assistir bastidores. Eu adoro. E Santos TV é um dos que eu mais gosto, assim, porque eles foram meio que pioneiros nessa coisa de mostrar os bastidores e tal. O Vladimir sempre foi esse cara, assim, de liderança, de falar, mesmo reserva, durante boa parte desses 10 anos e mais que ele teve no Santos. Tá sendo muito legal acompanhar essa mesma postura no Guarani, porque ele realmente é um cara vencedor. E lá em Itu, Júlio, o banco do Guarani ficou bem à nossa frente ali, onde estava localizada instalada a equipe da Rádio CBN, e nos gols do Guarani o Vladimir era o primeiro a puxar a fila, era o primeiro a comemorar. Isso é legal, cara, o líder positivo, talvez até por isso ele tenha ficado muito tempo no Santos, porque convenhamos, com todo respeito ao Vladimir, eu acho que o Santos não é, o Vladimir não está à altura do Santos, mas ele ficou por um longo período no Santos, renovando contratos. Ele viveu, é importante essa postura. Ele viveu as últimas boas gerações do Santos. Ele viveu. Rodrigo, Neymar, Robinho. Sim. Robinho agora, a última passagem.
Bom, é isso. Vamos pro intervalo. Na volta tem Ponte. E atenção, hein? Hoje na tela da IPTV. Bomba, hein? Bomba. Ih, que horas? Depois da novela das 9. Ah. Tiago André Barbosa estará no Big Brother Brasil. Que isso? Eu tô no banheiro. Quero só ver como vai ser. E outras suas narrações, hein? Os gols que você colocou aí nas redes sociais bombaram, hein, Julião? Bombando. Que fase, hein, Julião? Ele tá voando, hein, papai? Arroba Júnior Nascimento lá, pra quem não... Ele vai com perfume exalando e com o cabelo bem penteado ou não? 11 horas cabelo é difícil. e 49 minutos. Que delícia o verão. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos. Vamos agora com informações da Ponte, que joga domingão, 8 da noite, contra o São Bernardo. Nos embalos de domingo à noite, né? Mudei o dia na frase tão emblemática, né? Nos embalos de sábado à noite, nos embalos de domingo à noite, né? Domingo à noite é meio que melancólico, né? Porque você já tá pensando na segunda-feira. Mas dependendo, né? Dá pra... Não, mas... É majestoso, por exemplo, ali depois, pós-jogo, tem várias hamburguerias ali, Sim. Tem os bares abertos ainda. É um dia assim, uma pizza domingo à noite, um pão com mortadela. Tem na região, né? Tem bastante. Ali, o que não falta ali são opções, né? Exatamente. Então é um bom programa, pô. E ouvindo na CBN fica melhor ainda, Lucas. E se tiver uma vitória da Ponte, aí o programa fica completo, né? Porque a Ponte precisa dar essa primeira vitória ao torcedor jogando no Moisés Lucarelli. Apesar de ter conseguido um excelente resultado, o jogo foi fora, foi no Canindé. E jogando em casa, a Macaca ainda não venceu no Campeonato Paulista. 2 empates contra Mirassol e também contra a Inter de Limeira, concorrentes aí, que tem o mesmo objetivo da Ponte na competição. E o São Bernardo não é nada diferente. A equipe do ABC Paulista, que perdeu ontem para a Inter de Limeira, vem a Campinas querendo a reabilitação no Campeonato Estadual. A Ponte, ela ainda não está totalmente confirmada pelo técnico João Brigatti, mas... não duvido de ser um time bem parecido com o que entrou em campo no Canindé na última quarta-feira. Entre esses titulares, Dodô, ele que foi o autor do segundo gol da vitória da Ponte no Canindé, em entrevista à rádio CBN e também ao Globoesporte.com, falou sobre o momento da Ponte e também sobre a expectativa para esse duelo contra o São Bernardo. Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e a Ponte Preta por dar a oportunidade
né, de mostrar o meu potencial, de mostrar o meu trabalho em campo. Agora é manter essa sequência. Se Deus quiser se preparar bem essa semana, já tem um jogo em casa e se Deus quiser sair com os 3 pontos. Cara, o Elvis é um parceiro ali excepcional. Só tenho que agradecer a Deus por ter ele do meu lado ali. É um cara que me ajuda dentro de campo e fora de campo também. E agrega, né, no grupo, isso é muito importante. E sobre um pontinho ali, não senti nada não. E pude dar o pique ali, ainda mais com a assistência do Elvis, isso é muito importante. E pude ajudar o grupo com gol, isso é muito importante. Sim, é muito importante o apoio da torcida, né? E isso daí eu só tenho que agradecer a Deus. A nação Ponte Pretana é excepcional, né? Porque nós jogamos com 2 jogadores, 12, né? Que a torcida também conta, e isso é muito importante. Esse o Dodô, ainda tímido, né? Garoto, mas fez uma boa partida contra a Portuguesa e marcou o 2º gol da Ponte, o primeiro dele com a camisa da Macaca. A diretoria ontem anunciou a contratação de mais um reforço, é o 9º reforço da Ponte para a temporada 2024, o atacante Gabriel Novaes, formado na base do São Paulo. Na verdade, ele foi formado na base do Joinville, foi para o Taboão da Serra e depois acabou se destacando na base do São Paulo. Geração Antony. Exatamente, geração do Antony. Foi até emprestado para o Barcelona B. Isso. Fez apenas 6 jogos, depois para o Córdoba, Juventude, Bahia, Red Bull Bragantino e Goiás. O jogador pertence ao Bragantino e foi emprestado à Ponte Preta com contrato até o fim de 2024. O BID abriu aqui, se ele tiver regularizado hoje no boletim informativo diário da CBF, ele pode estrear no domingo contra o São Bernardo, mas acho que a condição física dele ainda não permite. Ô Lupe, o Gabriel Novaes, para o torcedor se lembrar, ele fez parte daquela geração do Antony, que inclusive foi campeão da Copinha, com vitória em cima do Guarani, inclusive. 2020, né? E ele fez muitos gols, 2019. E ele fez muitos gols nesse time, porque o Antony rabiscava, Gabriel Novaes, gol. Antony fazia jogada, Gabriel Novaes, gol. Então ele fez muitos gols aí na base do São Paulo, e aí chamou a atenção no Barcelona. E aí, só que no Barcelona, ficou um tempo lá, voltou pro Brasil depois, mas teve muitas lesões, assim, num tempo curto de carreira. Acho que isso atrapalhou que o Gabriel Novaes tivesse a ascensão que era esperada dele, né? Ele teve 2 lesões sérias no Bragantino, inclusive uma de pubalgia, que é uma lesão chata, e teve lesão ligamentar recentemente no Goiás, que o tirou aí. Tanto que ele acha que ele não joga desde junho. Você pode até confirmar aí depois, acho que ele tá um tempo sem jogar, então que a Ponte seja uma oportunidade de recomeço, mas acho que o torcedor vai ter que entender que é um processo, né, de condicionamento diferente, né, Carlão? Até que ele esteja em campo também. Aposta, né? Chega como uma aposta, infelizmente, né? Isso não é culpa do jogador, mas o cenário econômico que a Ponte vive hoje, ela tem que apostar nesse tipo de jogador. Chega há muito tempo sem jogar, às vezes chega fora de forma. Cria do São Paulo, né? Cria do São Paulo, com passagens por Bragantino. Ele pertence ao Bragantino. O Bragantino pagou 7 milhões por então, ele. Não pagaria por qualquer jogador. Então, a gente sabe como que é a filosofia de trabalho do Bragantino. Quer dizer, se o Bragantino fez esse investimento, ruim ele não é. Perna de pau ele não é. Muito longe disso. Agora, ele precisa realmente desta continuidade. Precisa dar um prosseguimento na carreira, coisa que ele não conseguiu até agora em virtude das lesões. Vem como uma aposta. Vamos esperar aí. Vai fazer uma sombra pro Gé, uma sombra pro Renato aí, mas vai entrar em forma primeiro para poder ajudar o time comandado pelo técnico Júnior. A última partida dele foi no dia 8 de junho, contra o Gimnasia La Plata, pela Copa Sul-Americana. 0-0, ele vestia a camisa do Goiás. Maravilha. O Fábio, se de repente o Novaes conseguir jogar, né, conseguir ter uma sequência, é um reforço interessante para a Ponte, né? Interessante, o garoto tá começando aí na carreira, apesar de todo esse currículo já na contusão mais séria, mas é um jogador que pode ajudar bastante a Ponte mesmo, jogador que já tem experiência também no cenário nacional, a Ponte precisando disso, principalmente para a Série B, né? Pela a forma que ele chega, não joga há muito tempo, o Paulista deve servir uma forma de laboratório para a Série B, que o Paulista daqui a pouco já termina, né? Estão mais 8 rodadas da primeira fase. Pode servir como uma preparação para a Série B. Na Série B, a Ponte Preta precisa ter elenco realmente para poder sonhar com algo mais. E o Gabriel Novaes é um bom jogador, sim. Vai ser uma aposta aí para o time do
Brigatti. Perfeito. 11 horas e 58 minutos. Ponte, então, tem esse compromisso também no final de semana contra o São Bernardo, com cobertura total da CBN. Rapidinho, o Corinthians anunciou a contratação do Pedro Raul, tá no bid, pode jogar Pode aí ser. no final de semana. O cara ia dar informação aqui, desculpa. Não, mas tem outra informação do Corinthians então vai. aqui. Isso. Na madrugada Sacanagem. dessa... Joguei o roteiro fora, perdão. Na madrugada dessa sexta-feira, 6 pessoas encapuzadas vandalizaram o CT da equipe, jogaram rojões para dentro do CT. Os seguranças não conseguiram identificar quem era, mas 6 pessoas jogaram rojões para dentro e cantaram cânticos contra o presidente. Pois é. O Corinthians Raiz está voltando. Nossa, isso não é um elogio, tá? Uma Não pena. vai resolver o problema. E né? tem uma sondagem aqui também que pode dar uma turbinada no mercado aí. De quem? O Bahia está se reforçando, está buscando mais um veterano, um cara... Quem? Ele vem do Atlético Mineiro, está praticamente certo, segundo informações do portal Bahia News, aqui lá da Bahia. Eduardo Vargas, o chileno, pode reforçar o Bahia. Senhora. Fazer um Eduardo ataque Vargas. aí com Deixa eu ver aqui quantos anos ele tem. Everton, 34. A torcida do Atlético Mineiro já deu várias emboscadas dele. Do Grêmio Ele também. gostava no- da noite, imagina em Salvador, velho. É isso, gente. Fechamos aqui o nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Comando dele é Almeida Lupe. Você vem aí pra dar uma... Vem tumultuar, né? Vem tumultuar. Não sei, vamos ver, vamos analisar. Vem aí, cara. Pensa com calma, O que eu Júlio disse Nascimento. era uma verdade, E né? futebol, De um ficou legal? lado, Nelson Piquet venceu Pensa 3 com mundiais calma, Júlio com um Nascimento. motor diferente em cada um deles. Se você tirasse a McLaren Honda do céu, a gente não sabe o que aconteceria. Mas é isso. 4 horas tem mais, gente. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.